Olá, pessoal, estamos de volta. Primeiramente, agradecer aí o chat, várias trocas de mensagem no intervalo também. Espero que você tenha tido tempo para ir no banheiro, pegar aquela água, pegar mais um papel, mais uma caneta e poder aí anotar, porque agora chegou um pequeno pesadelo para muita gente, né? Questão de qualificação de fornecedores e controle de performance. E a nossa querida Marquelita, que ontem ela me ensinou como é que se fala o nome dela corretamente, vai entrar comigo e ela vai explicar isso com bastante clareza. Vou trazer a Marquelita para cá. Oi, Marquelita. Opa. Marquelita, você me Não escuta? escuto, não sei como que é. Acho que a Marquelita está com um problema técnico. Eu vou tirar ela daqui e vou ver com o time se está tudo bem. Deixa eu ver se eu posso chamar ela. Marquelita, me escuta? Oi, Marquelita, você tá me ouvindo? Ainda não me escuta? Tá, vou dar me avisar que tá tendo um problema com o áudio lá, mas daqui a pouco a gente volta. Deixa eu tirar ela lá. Dúvidas, eu não vou colocar o vídeo de novo. Eu tô vendo que vocês estão tirando bastante questão sobre as diretrizes. O Lucas está dando uma aula aí no chat. Lucas, depois me manda uma mensagem. Vamos fazer uma live posterior juntos. Tô vendo que você tem bastante informação aí para gente compartilhar, tá bem? Messi e qualquer outra pessoa que esteja assistindo agora, se vocês não se inscreveram no link, que é o pages.sensorweb.com.br/workshop Imersão e Gestão da Qualidade, se inscrevam, entrem lá, se cadastrem para a gente poder mandar as apresentações e também mandar mais coisas, mais conteúdos e os próximos conteúdos e os próximos eventos que todos nós podemos fazer e agregar para vocês, tudo na maioria das vezes de forma gratuita ou às vezes um treinamento profundo. Já me avisaram aqui que a Marquelita está pronta, deixa eu adicionar ela aqui agora. Marquelita, você me escuta agora? Boa tarde, Rabi, agora eu te escuto. Que bom, bom ter você aqui conosco. Marquelita, muito obrigado primeiro por você estar aqui. Você vai aí tirar as dúvidas e os pesadelos de muita gente sobre compliance, qualificação de fornecedores, que é sempre uma incógnita de como eu faço isso, né? Sim. Boa tarde, Rabi, boa tarde a todos. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder compartilhar aí um pouco dessas dúvidas que não são tão fáceis, né, no dia a dia. Marquelita, eu vou deixar você dar a sua aula e aí eu volto aqui no final para falar sobre qualquer dúvida que aparecer. Pessoal que está no chat, vai deixando suas dúvidas que a gente vai responder lá no final, tá bom? Um beijo, Marquelita, até daqui a pouco. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Marquelita, trabalho na Qualimarcho. Só um momentinho aqui, num probleminha aqui no passador. Só um momentinho, pessoal. Só o passador de slide aqui. Não, obrigada. Então, pessoal, vou me apresentar um pouquinho para vocês saberem esse tempinho que nós vamos ficar aqui. Então, eu trabalho aí há quase 20 anos, sempre em indústria, importadoras, distribuidoras. A minha formação é na área de alimentos e sempre trabalhei com qualidade, processos industriais. E vamos falar um pouquinho aí de fornecedores hoje, né? Então, para atender a 430. Então, o que nós precisamos saber quando falamos de fornecedores? Dentro de todo esse processo de stakeholders, nós precisamos entender qual é a importância desses fornecedores na cadeia de operações e quanto que eles contribuem e também podem impactar aí nesses processos.
entender a corresponsabilidade de cada fornecedor dentro da nossa empresa, tanto responsabilidade do contratante quanto do contratado, e também a importância da empresa estar sempre buscando melhorias, monitorando esses fornecedores, dentro também das áreas que estão envolvidas, avaliar os riscos. Então, precisamos mapear quem são nossos fornecedores, avaliar os riscos de cada fornecedor dentro do nosso processo, para que possamos fazer uma homologação adequada, definir quais são os critérios que nós vamos tratar aí junto desses contratos durante todo esse período de trabalho e monitorar esses resultados para tomar as decisões para melhoria contínua dentro de toda essa cadeia aí das operações. O primeiro passo no mapeamento é entender quem são nossos fornecedores. Que quando falamos de fornecedor, sempre se imagina que é o fornecedor de insumo, de matéria-prima para fabricante. Mas dentro desse leque, desses parceiros que estão conosco, nós vamos ter fornecedores de insumos, de materiais dentro da cadeia logística, que faz parte do nosso processo, das nossas rotinas, prestadores de serviços que entram, as empresas que fazem controle integrado de pragas, as empresas que dão suporte e orientação de consultoria, treinamento, capacitação, as empresas que fazem controle gerais aí, como as qualificações, que é o caso da ACC, empresas que fazem a parte de calibração dos instrumentos de medição, e assim como outros que prestam serviço, terminam o seu serviço e seguem. As empresas de manutenção, e manutenção diversas, pode ser manutenção de frota, manutenção também dos próprios equipamentos da empresa, as empresas que dão suporte para necessidades diversas, facilities entra como fornecedor, que são as empresas que vão trazer toda essa parte de melhoria e de infraestrutura, a parte também de manutenção de infraestrutura, limpeza, que muitas vezes é feita a contratação pelo facilities das empresas de limpeza, limpeza de frota, portaria, controle de acessos para a empresa. Então, facilities hoje é uma demanda muito crescente dessa necessidade de fazer esse controle e suporte aí para as empresas. Temos também fornecedores de sistemas computadorizados, todos os softwares possíveis que podem ser utilizados dentro das nossas empresas. Então, nós temos os fornecedores de software ERP, que faz todo o controle das nossas operações, rastreio de dados, rastreio de produtos. Nós temos os software de controle de estoque, né, diversos aí, software que fazem controle de processos, controle de temperatura, controle de acessos dentro de uma empresa. Então, quem são os softwares que nós utilizamos? Precisamos também avaliar esses fornecedores, o quanto de impacto que eles nos fornecem e quais são os controles que nós precisamos ter para que tenhamos um bom andamento da nossa empresa em todas as operações. E os terceiros, que também são fornecedores. A diferença do terceiros com os fornecedores que eu citei, exemplos agora, é que o terceiro, ele sempre vai ser um crítico do meu processo. Porque esse fornecedor vai executar etapas do meu processo que talvez eu deveria fazer, eu como empresa, mas optamos por terceirizar por diversos motivos, né? Então, a cadeia logística, parte de transporte, se trabalha muito com terceiro, né? Porque a empresa, se ela é um fabricante, um importador, um distribuidor, quem é que entrega esses produtos? Precisa de todo esse processo logístico. Então, essa cadeia logística que nós terceirizamos, elas são consideradas sempre críticas dos nossos processos. Só um momentinho.
Então, quem são esses terceiros? Hoje eu vou dar foco realmente no que pede a norma, na 430, então eu não vou entrar em detalhes daqueles fornecedores que eu citei para vocês. O foco vai ser esses terceiros dentro das operações logísticas. Então, o segundo passo que nós temos que fazer quando vamos contratar um novo fornecedor é mapeá-los, o primeiro passo, e o segundo passo é avaliar os riscos. Dentro dessa avaliação de riscos, nós podemos puxar todas as necessidades que já foram citadas pela Fernanda, pela Laura Letícia. Depois também vocês vão poder pegar o gancho aí do que o Neville vai falar da ACC, e também, quando a Sensor Web entrar na parte da operação dela, podemos também trazer aí a análise de risco. Essa análise ela é fundamental para saber que critérios que nós vamos estabelecer quando eu for contratar esse novo fornecedor. E agora, com a entrada da 430, quais são os critérios que eu vou ter que rever os contratos para poder atender a 430? Então, os terceiros, eles vão se enquadrar quais? Nós temos um importador, que pode ser terceirizado, o armazenador, que pode ser em várias etapas, e o armazenador, a responsabilidade é tão grande, né, e os seus riscos nesse processo de armazenamento, que critérios que nós vamos estabelecer para o armazenador. As transportadoras, que critérios que nós vamos estabelecer para essas transportadoras? Então, nós temos que avaliar os riscos. Quais são os riscos relacionados ao meu produto, tanto em qualidade e segurança, até o transporte final para chegar no meu cliente. Os operadores logísticos, que têm a operação muitas vezes completa, porque ele vai fazer o papel de armazenador, de transporte, de cuidado de frota, de todo esse cuidado do meu produto até chegar no meu cliente. Quais são os riscos, então, dentro de todas as operações que eu vou terceirizar com o meu operador logístico? Os agentes de carga, que muitas vezes as empresas esquecem de avaliar e exigir lá da sua transportadora, do seu operador logístico, que faz a contratação dos agentes de carga no meio do caminho. Então, eu tenho uma transportadora, ou eu sou um operador logístico, e eu vou fazer uma entrega lá no Pará. Eu não tenho uma frota específica que chegue até onde está meu cliente. Então, eu vou usar o agente de carga, que vai fazer esse meio caminho, por exemplo, do aeroporto até o meu cliente. Então, esses agentes de carga, qual é o risco, quais são os riscos que pode afetar a qualidade e segurança do meu produto final, né? E o quanto isso pode acarretar lá no paciente. E os agregados. Os agregados, eles têm uma característica diferente dos agentes de carga, porque o agregado, geralmente, ele vai ser dedicado, né? Pode ser ou não, mas geralmente eles são dedicados. Agrega aí o seu caminhão junto a uma transportadora, um operador logístico, vai ter aí o logo da frota, né? Vai ter todos os requisitos exigidos por esse contratado, mas também vai ter que seguir toda a regra determinada aí para essa transportadora. Ele precisa seguir exatamente todos os critérios estabelecidos. Então, quando eu faço esse levantamento de risco, eu já consigo pré-estabelecer quais são os critérios que eu vou colocar no contrato que eles vão precisar atender aí. E dentro dessa avaliação de risco, o que eu preciso saber desses meus fornecedores, desses meus terceiros? Qual é o papel desse terceiro na operação da minha empresa? Eu preciso saber o que ele vai executar. Quais são os riscos relacionados à minha empresa, ao meu processo, ao produto, ao paciente, ao usuário, nessa operação da empresa? Qual é o risco para o meu negócio? Porque eu também não posso pensar só no produto. Eu tenho que pensar no meu negócio. A corresponsabilidade na cadeia de distribuição. Então, esse contrato tem que estar muito bem declarado, definido, quais são as responsabilidades do contratante e do contratado. E para isso eu preciso fazer essa análise de risco.
Tá? Dentro da cadeia de distribuição, até onde vai a responsabilidade de cada um? Os riscos que impactam a imagem da empresa. Eu preciso saber quem eu estou contratando. Até porque é ele que vai ser o meu contato final com o meu cliente. Então, qual é o risco, o impacto da minha empresa? Porque o meu cliente final, ele não sabe quem está nesse meio do caminho. Ele contrata o serviço em meu nome. Né? Então, ele espera que quando chegar esse produto lá na sua empresa, ele não sabe desse agregado, ele não sabe desse operador de carga ou operador logístico. Ele recebe o meu nome quando tem esse produto. Então, qual é a imagem da empresa? O ponto que pode impactar? Qual o risco sobre rastreabilidade de dados? São as informações. Então, precisamos pensar o que engloba de dados nesse meio do caminho que ele precisa reter para que não venha trazer impacto nessas informações que vai impactar na rastreabilidade. Então, desde uma nota fiscal que precisa ter o lote, que precisa ter todas essas informações que é requerida, além dos dados que são imputados pelo sistema. Hoje é muito comum essas transportadoras usarem alguns softwares que fazem o controle de nota fiscal, por exemplo, quando o operador logístico, quando o agente de carga, o agregado, ou até mesmo a própria frota, quando o motorista entrega esse material, já tem alguns sistemas aí que você lança a nota fiscal online e a empresa recebe de momento. Então, são informações necessárias e que elas precisam ser retidas para conseguir rastrear os dados. E toda a rastreabilidade na cadeia de distribuição. Né? Nós precisamos pensar o quanto isso é impactante. Até porque, se você for analisar, se acontece de ter um tombamento, se acontece de ter um roubo dessa carga, extravio, como que nós vamos rastrear esses dados até aquele determinado momento? Como que nós vamos conseguir manter essa rastreabilidade por toda a cadeia, tá? Até chegar no seu destino? E o risco na integridade desses medicamentos em toda a cadeia de distribuição, os controles. Nós precisamos entender qual é a estrutura desse meu fornecedor para fazer o controle de temperatura, o controle das condições higiênico-sanitárias, que empresa, qual vai ser o processo que vai ser contratado para fazer as qualificações do transporte dele, de temperatura. Tudo isso que cabe a nós temos que também analisar se ele vai cumprir e quais são os riscos relacionados aí ao nosso produto. E dentro dessas características que nós precisamos avaliar, já pensando agora no medicamento, quais são as condições físicas, né, as instalações desses caminhões, as condições desses caminhões, e dentro desse transporte, o que pode afetar nas características físicas do medicamento, que pode fazer alteração aí, talvez de aparência, de odor, ou das próprias características do meio ativo do produto. Tá? As condições microbiológicas, risco de contaminação, molhar as caixas aí, de repente você tem uma frota que não está bem cuidada, as condições higiênico-sanitárias, que pode ter contaminação microbiológica, ou risco de ficar muito tempo, às vezes a rota é muito longa, fica armazenado por muito tempo, acaba embolorando essas caixas, que venha trazer algum dano para o produto. Isso precisa ser avaliado, né? Qual é o risco? As condições terapêuticas e toxicológicas desses medicamentos. Tudo o que pode afetar na toxicidade, na condição aí terapêutica desse produto, na questão de temperatura, principalmente, aí, que pode diminuir a ação desse medicamento, e a condição química, que ele precisa permanecer aí em integridade, intensidade dessa concentração, conforme está no rótulo, conforme está registrado. A partir do momento que você tem alterações nas características essenciais do produto, você tem uma adulteração, se considera uma adulteração. Então, nós temos uma lei de 77 da Anvisa, nós temos um decreto de 2013,
Nós temos um Código Penal também, no artigo 273, que fala sobre adulteração de produto, e entre outras normas que chama, e que nós temos a responsabilidade sobre o que está em nosso nome. E aí, a última situação de avaliação de risco nessa prestação de serviço, a condição aí principal do produto, que vai mudar nas características essenciais. Qual é a condição de temperatura? Nós temos que analisar os parâmetros estabelecidos para aquele tipo de medicamento, tanto máximo quanto mínimo. Então, não pode ser avaliado só sempre vai ter o máximo e mínimo. E durante todo esse processo logístico, como que vai manter a temperatura dentro do que está prescrito para esse produto? Questão de umidade. Precisa saber qual é a condição, se todo esse processo precisa estar climatizado, e também essa condição de umidade máxima, mínima, e o que pode impactar com o produto. Luminosidade, os produtos que reagem aí com a quantidade de luz recebida sobre esses produtos, e a forma de manuseio. Tá? O manuseio conta muito, a maneira, o cuidado durante todo o processo logístico, o manuseio para que não altere aí a integridade do produto. Dentro ainda do requisito 2, primeira análise de risco, e agora nós precisamos definir os critérios de homologação. Então, eu já mapeei os meus fornecedores, eu já fiz análise de risco de cada um deles, o que pode impactar no meu processo, no meu produto, no paciente e no usuário. Aí eu venho para as definições que eu preciso colocar como critério pré-requisito para homologar um novo fornecedor ou agora requalificar para atender a 430. Então, no artigo 72, no inciso 1, ela fala o quê? Requisito regulamentar. É o primeiro requisito que nós temos que avaliar. Primeiro, essa empresa, quando nós formos contratar, ela precisa ter autorização de funcionamento para medicamento. Quando for um medicamento especial, autorização especial, que é a AE, licença sanitária municipal, licença sanitária dos veículos ou da frota, e isso vai ser definido de acordo com o município onde está instalado essa empresa, onde ela está como sede, responsável legal. Quem é o responsável técnico dessa unidade tem que ter, e para medicamentos é exclusivo, o único RT farmacêutico tem que estar no CRF. Atendimento aos requisitos da 430, então todos da cadeia, como a Fernanda falou, como a LL falou, atendimento aos requisitos da 430, e certificado de boas práticas de armazenamento, distribuição e transporte, ele não é compulsório, mas ele pode ser exigido pelo seu cliente quando for uma licitação. A maioria das licitações solicitam a certificação de boas práticas de armazenamento, transporte e distribuição, então não tem outro caminho, né? Tem que solicitar junto à Anvisa. E lembrando aí que os agentes de carga e os agregados, que são sempre esquecidos, eles precisam atender todos esses requisitos normativos. A diferença do agregado, que o agregado vai entrar, vai registrar o caminhão, e ele vai usar a licença sanitária, porque a vigilância local vai saber que esses caminhões e essa empresa é o seu agregado, e vai utilizar a AF dessa empresa que contratou. Dentro dos requisitos agora de contrato, o que nós precisamos acrescentar no contrato? Responsabilidades de cada um, contratado e subcontratado. Quais são e a corresponsabilidade no sentido de você estar estendendo aí dentro desse contrato, quando essa empresa que você contratar no meio do caminho um agente de carga, ou se ele tiver agregados, cabe
colocar no contrato que a responsabilidade é do teu fornecedor, porque você contrata o serviço dele, você não sabe quem é que ele vai contratar. Então, você vai colocar isso em contrato. Se não colocar, como que você vai exigir que se cumpra? Também, todo o contratante é que tem que dizer muito claro quais são as necessidades que essas operações, esses contratados devem atender. Então, se você, como empresa, não estiver muita clareza nessa informação, nem sempre ele pode entender. Então, essas informações, elas têm que estar muito claras e atendimento ao seu requisito legal, não só da 430, mas todos aqueles requisitos que você tem de meio ambiente, quando você tem um risco de tombamento de carga, quais são as medidas que você vai tomar numa situação como essa. Se acontece de ter roubo, quem que é responsável por acionar polícia, de comunicação, quais são as formas de comunicação, prazos para que esses fornecedores comuniquem qualquer problema que tenha durante esse processo, quais são esses canais que são os exclusivos para que elas entrem em contato no caso de qualquer problema, os critérios que você vai exigir que eles atendam para manter aí esses produtos seguros, que não tenha trocas, que não tenha avarias, não tenha inversões e nenhum efeito adverso com esses medicamentos. A garantia da rastreabilidade do produto, que isso é muito crítico, é muito sério. Se acontece qualquer problema de farmacovigilância ou qualquer problema que você tenha no meio do caminho, como que você rastreia o teu produto até o final? Colocando muito bem isso em contrato, definindo critérios e exigências para que o seu contratado atenda a rastreabilidade 100% dentro do seu processo, né? Então, qual é a extensão da responsabilidade da rastreabilidade de cada um? Controle da qualidade. Então, nós não tínhamos uma norma tão específica para transporte. Agora, nós temos que definir critérios de qualidade. Então, recebimento. Que tipo de inspeção é realizada? Quais são os critérios que serão exigidos para a inspeção desses produtos? Olha os termoláveis. Você pode descarregar e achar que está tudo bem? Não. Quais são os critérios de avaliação desses produtos? Se eles estão íntegros, se eles permanecem com temperatura adequada, os controles e monitoramentos que você vai exigir para a qualidade desses produtos. Se esse monitoramento vai ser contínuo ou se ele vai ser parcial, que forma? Você vai ter que pôr isso em contrato. Separação, como que funciona as regras para separação, para não perder rastreabilidade, para que o pedido não saia e não seja invertido na hora da expedição. Como que faz com o produto não conforme? Você pode estabelecer quais são os critérios para identificação, registro, separação, segregação, volume de produtos não conforme, porque aí esses produtos vão chegar... podem ser separados no meio do caminho para que não chegue não conforme lá no seu cliente. Tá? As condições do veículo, isso tem que estar no contrato. O que precisa? Vai ser, como no caso de agregado, vai ser exclusividade? Tenho que ter a logo nos caminhões? Mas é um operador logístico ou é um agente de carga. O que é que você vai solicitar para que esse fornecedor exija desses contratados quando ele for fazer? Tá? Que treinamento que vai se estender? Porque talvez a tua responsabilidade é orientar e até treinar os envolvidos para que eles sejam os multiplicadores. Mas aí a responsabilidade de fazer treinamento, de adequar todo esse processo para os contratados dele, é do nosso fornecedor. Tá? Então, isso tem que estar muito bem declarado. Condições de caminhão, questão também de manutenção da frota, quais são as condições desse caminhão, qualificação térmica, que tem que ser feito, porque, de repente, todo o trabalho que o fabricante teve, que você tem dentro das suas operações, se perde no meio do caminho
quando o seu contratado recontratou outros no meio do caminho e se perdeu aí toda essa qualidade, com tanto esforço adquirido durante esse período. Então, controle de temperatura e umidade, qualificação térmica, não tem outra saída. E essa qualificação, como foi falado lá pela Fernanda e pela LL, qualificação térmica. E a qualificação térmica não é só pegar um data logger e mandar calibrar. Você tem que ter uma empresa que venha fazer um monitoramento, que faça essa condição da frota, condição da rota, como a LL falou, a Laura explicou muito bem toda essa parte de rota. Equipamentos, qualificação de equipamentos, de rastreio, que hoje é muito usado, várias formas aí de rastrear esses caminhões, rastrear essas condições aí também de informação, de monitoramento, dispositivos eletrônicos que são utilizados, qualificação de processos, porque hoje nós pensamos muito só na qualificação dos itens que vai compor esse processo, mas nós precisamos também, muitas vezes, fazer a validação de processo. Dentro dessa validação, qual é o meu processo do próprio transporte? E os medicamentos sensíveis? Como que eles vão ser tratados? Monitoramento via sistema. Olha a Sensor Web. A Sensor Web vem para dar esse suporte. Então, quem que tem que contratar a Sensor Web? Quem que tem que contratar a ACC para fazer qualificação? A responsabilidade é sua, do contratado, ou ele vai cobrar que seja dos contratados dele? Então, isso tem que estar muito claro aí dos critérios de homologação. Validação de sistemas computadorizados, porque se o teu fornecedor utiliza sistemas computadorizados, seja um RP, seja o próprio sistema utilizado aí de monitoramento, onde está a validação desses sistemas? Porque a rastreabilidade dos seus dados depende dos dados dele. Então, a exigência dessa validação. O monitoramento online das notas fiscais, que eu havia falado um pouquinho antes, rastreio desses dados, né? A autoinspeção do sistema da qualidade. Então, o primeiro item que a Fernanda falou, como que nós vamos assegurar? Definir aí que em tempos você vai fazer uma auditoria ou vai contratar alguém que faça uma auditoria para ver se todos os requisitos da norma estão sendo atendidos. Dentro desses pré-requisitos ainda, também qualificar o serviço prestado. Então, não é só fazer uma auditoria, nós precisamos monitorar os resultados desses serviços prestados, tá? E esse monitoramento, ele pode ser quando? Aí já vamos falar, mas isso tem que estar muito claro no pré-requisito do contratado, tá? Também os critérios aí que você vai exigir do teu fornecedor para armazenamento, para transporte, para distribuição, instalações adequadas, porque tem que atender às condições higiênico-sanitárias mínimas necessárias para poder trabalhar com medicamentos, pessoal qualificado. Então, quem que vai treinar? Você tem que exigir do seu fornecedor que todos os seus colaboradores e para quem vai se estender na cadeia logística, que ele vai contratar, seja treinado, que conheçam as regras e o que precisa ser atendido, para que desempenhe de forma satisfatória tudo aquilo que você estabeleceu, tá? Os critérios de armazenamento, quais são esses critérios? Você vai contratar lá o armazenamento, o que você vai definir para que ele cumpra? Para que seja monitorado e que te entregue esses resultados? De que forma que vai adequar e vai orientar esse armazenamento, trânsito, transporte e operações logísticas por toda a extensão? Então, isso tem que estar muito claro dentro desses critérios. Depois que você definiu o critério de pré-avaliação de um novo fornecedor, agora ele vai começar a trabalhar com você. Ou você fez essa revisão do seu contrato para atender a norma, e daqui para frente, então, você vai ter que monitorá-lo. Então, é o terceiro passo aí, dentro de um ciclo PDCA, para avaliar o fornecedor. O terceiro, nós precisamos definir os indicadores. Então, os KPIs de qualidade para monitorar o controle estabelecido para esses fornecedores.
Então, o que são esses indicadores de performance, de eficácia? Eu preciso verificar se tudo aquilo que foi estabelecido como critério está sendo atendido. E se o que você estabeleceu lá dentro dos parâmetros, nessas métricas, vão ser atendidas. Então, precisamos monitorá-los, porque se for estabelecido o controle, precisamos monitorar o resultado desses controles. O que se trata de qualidade, pontualidade, preços e prazos entram também, mas se tratando de produto, qualidade, pontualidade e condição. Então, o primeiro KPI, o primeiro indicador, falamos lá de qualidade. E o que é esse indicador? Será que os serviços estão sendo prestados conforme critérios estabelecidos? Será que as especificações estão sendo atendidas e obedecidas? Será que o retorno desse fornecedor está dentro daquilo que foi estabelecido? E para isso, principalmente no que se trata em qualidade e segurança de produto, é muito importante definir, não seria penalidades, mas que seria a regra. Olha, você tem até essa tolerância de falhas, porque falhas todos falham. Mas até onde vem a tolerância? Acima daquela tolerância, qual vai ser a regra? Vai desomologar? Vai dar um prazo? Vai dar uma chance? O que você vai fazer? Então, precisamos medir o KPI de qualidade e de volume de conformidade. Volume de falhas do fornecedor. Se você estabelecer uma métrica que ele pode ter até X falhas, ou até por um período, ou até por reincidência, cada empresa vai estabelecer a regra. Então, qual é o monitoramento dessas falhas? O quanto que o fornecedor falhou dentro desse período e o que está dentro do que foi estabelecido e o que está fora. Precisão do pedido. Então, se eu definir lá um prazo junto com ele, será que ele entregou dentro do prazo certo? Então, esses são exemplos de indicadores de qualidade. É claro que tem outros, né? Então, para atender o artigo 72, aí o inciso 1, precisamos definir aí os indicadores. Os KPIs de entrega. Qual é o prazo de entrega do fornecedor? E quais são as tolerâncias aí de atrasos? Porque às vezes tem algum problema no meio do caminho que deve ser monitorado. Disponibilidade do fornecedor, que nem todo fornecedor é dedicado. Então, principalmente nas condições de emergência, olha a vacina. Não tem como saber quando a vacina vai chegar. E aquele meu fornecedor que eu contratei, que eu preciso para armazenar, para distribuir, qual vai ser aí a disponibilidade para ele me atender nas situações de emergência? Então, eu posso também monitorar. E o KPI, que precisa ter muita atenção, que muitas vezes as empresas esquecem. Satisfação dos clientes. Então, alguém da tua empresa precisa monitorar os clientes lá no final, como que chegou? Se o produto chegou bem, foi bem atendido, chegou dentro do prazo, como que chegaram as condições desse veículo, porque não tem como você saber. Então, quais são? Teve avarias, extravios, retorno, teve situações adversas, teve um retorno, atrasos, condições higiênico-sanitárias que nem sempre você consegue ver daquele agregado ou daquele que foi contratado no meio do caminho. Será que chegou lá nas condições higiênico-sanitárias? A sinalização de situações diversas aí que pode acontecer, que nós nem imaginamos e nem mensuramos aí, nem pensamos na hora de avaliar os riscos. Então, precisamos entrar em contato com os clientes em tempos para saber como é que esse fornecedor está se saindo e as condições desses produtos quando chegam lá no seu destino, tá? E daí o quarto item, precisamos coletar dados, que é o quê? Monitorar esses resultados, entender o quanto que eles estão dentro das métricas estabelecidas pela empresa, e através desse resultado é que nós vamos tomar a decisão, né? Esses prazos que nós coletamos, atende com eficácia? Quando fazemos análise crítica, o que entra para melhoria e a performance desse fornecedor? O quanto que ele me atendeu dentro das métricas estabelecidas?
a comunicação efetiva entre as partes, né, para a apresentação desses resultados. E a decisão de manter a parceria, de sinalizar o que está tudo bem, ou se precisa ter uma melhoria, cabe a você também ter essa comunicação efetiva de passar para ele as necessidades de melhoria, e quando precisa descontinuar a parceria com o fornecedor, porque se ele não está atendendo a métricas, você vai avisando, até que estoura. Como que você vai comunicar a descontinuação, o que estava no seu contrato quando um não atendimento para descontinuar essa parceria, né? O que estava previsto em contrato, um não atendimento das métricas estabelecidas. Então, tudo isso tem que estar avaliado para essa coleta de dados e tomar a decisão aí que finaliza o nosso ciclo PDCA. E, pessoal, quando nós temos isso tudo muito bem consolidado, nós vamos perceber aí que esses métodos que nós vamos definir para medir a capacidade do nosso fornecedor a atender com satisfatoriedade, né, toda essa necessidade, nós vamos garantir aí benefícios a longo prazo, porque nada é curto prazo, ainda quando se trata aí de logística, nós temos um processo maior, né? Mas benefícios a longo prazo, quando você consolida aí um parceiro que pode te dar todo esse aporte necessário das necessidades, você vai ter aí uma segurança melhor do seu produto, porque você confia nesse parceiro, né? É o ganha-ganha, um contrata e ajuda, o outro contratado atende esses requisitos, então é o ganha-ganha aí. A questão de entregas dentro do prazo, atendimento aos requisitos regulamentares que você é responsável por quem você contrata, satisfação dos seus clientes, que é o teu maior bem, que sem cliente não temos, não crescemos, não nos desenvolvemos, né? E com isso nós vamos ter medicamentos seguros, eficazes, aí a toda a cadeia, garantindo aí a sua intenção de uso junto com os pacientes e usuários. Pessoal, dúvidas? Estarei aí à disposição. Eu sei que nós temos um tempo muito curto para responder, mas vocês podem mandar e depois posso ir respondendo. E se vocês quiserem também sugestões aí dentro dessa parte de fornecedores, dê sugestões para que no segundo momento possamos trazer esses assuntos para discutir, tá? Então, aqui estão meus contatos, fiquem à vontade e espero que vocês tenham gostado. Olá, Marquelita, estou de volta aqui. Eu vou tirar a sua apresentação para a gente poder ficar um pouquinho maior na tela, tá bom? Okay. Pessoal que está aqui no chat do YouTube, a gente vai compartilhar os contatos também, assim que terminar, lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se vocês não entraram, por favor, entrem. E a gente tem algumas perguntas sim, tá, Marquelita? Vamos lá. A primeira pergunta também é do Magno. Ele pergunta, como as transportadoras têm recebido a questão da responsabilidade compartilhada? Então, olha, para transportadoras é muito novo, né? Então, o que as empresas precisam fazer? Precisa ter um planejamento, sentar até conversar, porque dentro dessa responsabilidade compartilhada, nós temos que saber qual é a responsabilidade do contratado e do contratante. Até onde se estende a responsabilidade, tanto de deveres, né, que devem cumprir, quanto dos seus direitos para cada uma das partes, né? Então, as partes compartilhadas aí, as partes interessadas, elas são necessárias e não tem como você sair dessa realidade. Então, o planejamento é fundamental para que se defina as responsabilidades de cada um. Certo. Franciele Mantovani. Para qualificar fornecedores nos modais aéreo e marítimo, importação e exportação de medicamentos, devemos usar os mesmos critérios do transporte terrestre? Tudo bom, Franciele? Deve. E agora mais do que nunca, né? Porque a 430 se estende para todos. Então, você pode utilizar, mas o que vai definir, Franciele, quais são os critérios que você vai estabelecer para as aéreas e marítima, é análise de risco. Porque, teoricamente, os critérios são os mesmos.
mas você vai ter que avaliar qual vai ser o impacto dessa condição de se transporte para o seu produto. Então, nós sabemos lá na carga aérea, você tem a situação, de repente, de pressurização, de pressão, que isso pode afetar de alguma forma esses produtos. Na marítima, você, de repente, tem aí um processo que vai se estender por semanas e semanas até chegar no seu destino. Aí vai ter umidade, vai ter outros critérios que podem afetar na qualidade e segurança do seu produto. Então, a dica que eu dou para você, uma análise de risco bem feita, aí vai realmente definir quais são os critérios a mais que você vai ter que estabelecer para essas companhias. No caso, até de aéreo e marítimo, a gente tem, falando um pouco já de conectividade, já linkando lá com a nossa entrevista com o Vitor, aéreo e marítimo são dois modais que é difícil você manter sistemas tecnológicos conectados 24 horas, porque tem muita área de sombra nesse meio, nem todo mar tem conectividade, nem todo mar tem ligação por satélite, às vezes o próprio satélite não está passando em cima naquele horário, né, principalmente do marítimo, vamos falar de atravessar um oceano, então a gente precisa ter vários gatilhos e dispositivos e equipamentos de redundância, ou seja, eu posso ter uma tecnologia, mas eu devo ter mais alguma outra que me garanta isso nessa análise de risco. A análise de risco não é só o tipo de modal, mas o tipo de tecnologia e o tipo de ferramenta que eu vou usar nesse caminho, né? É bem criterioso esse ponto mesmo. E tem outra situação também, que muitas vezes quem contrata o aéreo marítimo não é você, é o seu terceiro. Então, tem que ver também as condições de incompatibilidade de cargas. Então, tem muito mais situações que devem ser avaliadas aí e analisar o risco antes de você pré-estabelecer os requisitos aí para definir um contrato. Exato. Tem uma outra pergunta aqui, vamos mudar aqui. O Lucas Ribeiro, ele perguntou: como proceder nos casos de fornecedores exclusivos e críticos, caso as avaliações periódicas não estejam obtendo resultados satisfatórios? Então, Lucas, o ideal é você definir antes quais são os critérios para você monitorar. A intenção do monitoramento para esses fornecedores não é sabatinar ninguém, não é punir ninguém. A ideia é você avaliar a performance para ver se ele atende, porque aquilo que impacta no teu processo, ele precisa saber. Então, é muito importante você ter esse acordo junto com esse teu fornecedor, que você vai monitorá-lo e que vai ser apresentado esses resultados. E ele tem que ter ciência da métrica estabelecida para atendimento, porque se ele tiver repetibilidade de falhas e que comprometa aí diversas situações, né, para a sua empresa, ele precisa estar ciente que essa falha constante pode desfazer o contrato. Tá? Mesmo que ele seja um dedicado, o que você pode fazer também, porque às vezes a empresa está num local tão remoto que você não tem muita opção. Aí você tem um contrato meio dedicado, o que você pode fazer é tentar desenvolver. Porque muitas vezes a falha dele está por falta de conhecimento, falta de estrutura. A boa parte das empresas ainda não tem um sistema de gestão robusto. Então, muitas vezes, elas não sabem fazer como melhorar. Então, o que você pode fazer é tentar desenvolvê-los. Aí você vai dar todas as chances para ele se desenvolver e mostrar que ele atende na altura necessária. Aí, se não tem jeito, não dá para você se responsabilizar com o ônus do teu contratado, né? Boa mesmo. O Cássio fez uma pergunta aqui, Marquelita, mas eu acho que essa pergunta ela tá mais para o Leville daqui a pouco do que para você. Mas vamos lá, ele perguntou assim: se minha rota for a mesma e com a mesma temperatura, com que periodicidade devo qualificar? Então, olha, eu não vou entrar muito em detalhes, porque o Neville vai falar sobre isso, tá? Até é bem provável que o Neville fale sobre nessa questão do status validado, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, mas
a hora que o Neville, até a Rabi pode passar isso, né, para o Neville não esquecer de responder isso para você, tá? Vou deixar marcado aqui. Isso. Tem uma outra pergunta aqui do Reginaldo. Fornecedores com produtos exclusivos são bem difíceis de qualificar ou desqualificar. Como trabalhar com eles? Eu imagino que são bem difíceis de qualificar. Acabou que o corretor ali mexeu. Como trabalhar com eles? Então, olha, o que a empresa precisa, ainda eu volto a falar na pré-qualificação, porque nós temos dois momentos. O momento de você definir os pré-requisitos antes de fechar o contrato e depois a performance que você tem que fazer a cada entrega ou a cada serviço prestado. Isso tem que estar muito claro, muito cristalino no seu contrato, essas condições. Mesmo ele sendo dedicado, por mais que você vá ter toda essa proposta de tentar desenvolver, você precisa definir realmente esses critérios aonde você vê que realmente não dá. Agora, se você está monitorando, você tem uma resposta que é negativa, que não está dando muito certo, já precisa correr atrás. Na verdade, assim, na avaliação de risco, você já precisa ter um plano A, B e C. Tá? Se você tem só um fornecedor, ele é dedicado, você já precisa amadurecer e desenvolver aquele staff. Né? Plano A, plano B e até plano C. Porque se em algum momento você tiver problemas e você não for buscar o plano A, o plano B e o plano C, você vai estar na mão dele. E você vai ter problemas com o seu cliente. Então, é muito importante avaliar os pré-requisitos. Sempre em contrato, definir até onde você aceita essas falhas, né? E amadurecê-lo nesse sentido que ele precisa se desenvolver, porque você não pode assumir a responsabilidade dele. Perfeito. Reginaldo, depois confere para a gente se te atendeu. E aí eu vou para a última pergunta, que é da Marcela. A Marcela perguntou aqui, deixa eu colocar ela. Qual a sua sugestão de periodicidade média para reavaliação dos fornecedores? Então, olha, o que vai definir o tempo de avaliação vai ser a criticidade dele. A sugestão que eu dou é você definir os que são críticos e os que não são críticos. A definição dos não críticos, você pode criar uma metodologia mais simples de avaliação, já que ele não impacta no seu processo e nem no seu produto. Agora, o crítico, eu não sugiro avaliar por período, é avaliar por entrega e avaliar por serviço prestado, tá? Aquele que não é crítico, de repente você pode ver o score dele dentro de um período. Eu vou ver o score dele de tantas entregas ou de tantos serviços prestados dentro desse período. Se ele ficou fora das métricas estabelecidas, porque ele sempre vai ter uma tolerância bem maior, né? Você pode definir período. Agora, os críticos têm que ser a cada entrega ou a cada serviço prestado. Então, é interessante que você crie uma metodologia, que pontos que você vai monitorar. Então, dentro daqueles KPIs que eu passei ali, ele pode até te dar a sugestão do que você monitora para depois definir uma pontuação ou por volume de não conformidades. Tem empresas que fazem avaliação dessas performances de acordo com a não conformidade. Atendeu a cada serviço prestado ou a cada entrega, não teve problemas, tá tudo ok. Mas a hora que teve problemas, você começa a pontuar. Então, quais são as tolerâncias na reincidência? Porque problemas acontecem, não tem como evitar. Agora, reincidência não dá. Então, você pode determinar um nível de tolerância para as reincidências para os críticos por período, ou por volume de entregas, né? Às vezes você tem uma empresa que faz muita entrega para você, usa lá a parte por milhão, tem tantas metodologias. Aquela que faz menos período, define, pode ter tantas reincidências dentro desse período. Então, é criar uma metodologia bacana que que traga essa resposta aí de performance do teu fornecedor. O estudo de gestão de projetos também deve ajudar essa pessoa, né, na hora de montar uma periodicidade média.
Sim, e muito. E eu sempre vou pela criticidade. Se ele é crítico, afeta a qualidade e segurança de processo ou de produto, eu preciso. Rever esse fornecedor. Isso mesmo. Questionário, gente, para performance não funciona, tá? Só uma dica aí. Questionário é muito bom para você avaliar um novo fornecedor, para conhecê-lo, saber a estrutura, saber se ele tem um sistema de gestão implementado. Mas a performance é por serviço prestado, tá bom? Bacana. Olha só, apareceu essa pergunta e é a última, a gente tem aí mais 2, 3 minutinhos. O Rafael Cardoso, ele perguntou sobre critérios de avaliação de desempenho. Podemos determinar critérios diferentes conforme maior ou menor risco de uma operação, considerando diferentes tipos de medicamentos com o mesmo fornecedor? É basicamente o que a gente estava falando aqui, né? Até porque, olha, às vezes você tem um fornecedor, mas ele entrega só aquele leque de produtos que não são especiais. Então, você vai trabalhar na temperatura ambiente. Agora, aquele teu fornecedor, que ele transporta aqueles medicamentos que são sensíveis, que precisa de um monitoramento especial, talvez assim, o critério que você estabelece é o mesmo, mas não a métrica. Né? Os dois são críticos, porém, aquele que trabalha com temperatura ambiente, talvez você deixe uma métrica um pouquinho mais estendida, e esse que é crítico, ela tem que ser ali uma métrica bem justa para você não ter problemas. Perfeito. Encerramos as nossas dúvidas. Marquelita, muito obrigada por você vir dar essa aula. Pessoal que está online também, obrigada pelas dúvidas, obrigada por vocês estarem aqui conosco o tempo todo. Também vou receber essa apresentação ali pelo e-mail, pelo grupo do WhatsApp, mais para segunda. Então, por favor, quando acabar o evento, não saiam do grupo do WhatsApp. Fiquem lá. A gente promete mandar esse material ali pela segunda-feira, tá bem? Marquelita, muito obrigada. Quer deixar algum recado para o pessoal? Pessoal, eu agradeço muito e estou à disposição para vocês. Vocês têm o meu contato aí, qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou aí à disposição de todos, tá? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, Marquelita. Tchau.